os dois tipos de credibilidade. É isso mesmo. Os dois tipos de credibilidade. Os dois tipos de credibilidade. Você não ouviu errado, não. Dois tipos de credibilidades. Todos nós, pequenos e grandes, ricos e pobres, nós temos, sim, sonhos, objetivos, perspectivas, alvos, realizações, fundamentos, estrutura e bases. É isso mesmo. Todos nós temos todos esses requisitos que eu acabei de falar com vocês. Quem nunca sonhou em comprar um automóvel? Quem nunca sonhou em ter a sua casa própria? Quem nunca sonhou em ter o seu apartamento na beira da praia ou a sua casa de camping? Quem nunca sonhou em ter uma conta no banco recheada? Fala a verdade. Todos nós sonhamos com o que eu acabei de falar nesse exato momento. Mas infelizmente, são poucas as pessoas que conquistam e que conseguem chegar ao finalmente. Consegue chegar a seu objetivo final. Consegue realizar os seus sonhos e ser feliz, financeiramente falando. Como por exemplo, eu tive observando algo que acontece e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Existe dois tipos de clientes. É isso mesmo que você ouviu. Dois tipos de clientes. Quais os clientes, Rocha? Os clientes que depositam todos os dias o valor. Não importa que seja R$5. Não importa que seja até mesmo R$2. Não importa que seja R$10. Mas todos os dias esses clientes estão depositando este valor. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábados e domingos. É, isso mesmo. Tem hora que eles vão no sábado e vão no domingo também fazer esses depósitos ali no banco. Eles têm o prazer de pegar o envelope, prazer em pegar seus envelopes e depositar cheques e dinheiro. Todos os dias eles vão lá. Tem o prazer de ouvir o barulhinho daquela máquina fazer. E deposita. Pega o comprovante e vão para casa. E quando chega no final do ano, eles vão ali computar, somar o que eles construíram durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente. Eles vão lá, analisa, chega em casa, ele senta com a sua família e ali eles partem para mais um sonho, mais um propósito, mais um objetivo, mais uma conquista. E através daquele valor que ele colocou ali no banco, ele vai começar a realizar seus sonhos. Ele vê, percebe-se que aquele valor já dá para ele tirar um automóvel, ou quem sabe comprar uma casa de praia, ou quem sabe investir em uma casa e colocar de aluguel. E a tendência dessa pessoa é crescer dia após dia e ser bem sucedido em meio à sociedade, devido a ele usar a sua cabeça, a sua maturidade e a sua convicção. Mas infelizmente tem outros clientes que eles não são assim. Agora é o outro lado de um outro cliente. Ele ganha um salário mínimo. É isso mesmo.
um salário mínimo. E aquele salário ele cai ali na sua conta entre o dia 28, o dia 5 e o dia 7. E antes daquele salário cair ali no banco, ele vai lá, dia 28, 29, 30, 31, e vai indo para saber se o salário já caiu ali no banco. E durante ele persistir em ir até aquele banco, ele não se contenta até ver o seu salário na sua conta. É isso mesmo. Ele vê o seu salário, caiu na conta, ele respira fundo e algo acontece. Presta atenção. Ele acaba sacando todo o valor. É isso mesmo que você ouviu. Ele saca todo o valor que está ali no banco. Sem dó, sem tristeza, saca, segura e sai. E muitas das vezes, antes de virar a esquina, ele já acabou com 40, 50 ou 60% daquele salário. Já não tem mais nas suas mãos. Ele está apenas com 40% do que ele havia acabado de receber há 1 minuto atrás. Tem outros clientes que até deixam exatamente isso. Ele até consegue deixar 500, 600 reais lá no banco. Ele diz: dessa vez eu vou conseguir. Dessa vez eu não vou tirar o valor. Dessa vez eu vou juntar. Assim como fulano, ciclano e beltrano conseguiu, eu também irei conseguir. E ele chega em casa e começa a roer as unhas. É isso mesmo. Aparece a tia que vai vender perfume. Aparece o tio que vai vender roupa. Aparece, entre aspas, a tentação que tem na internet. A vontade de consumir. A vontade de comprar. E ele lembra que lá no banco ele tem 600 reais. Que está lá, brilhando. Está ali, chamando. Está ali, convidando ele para sacar. E sem dó, sem pensar, sem consciência, ele não mede esforços. Simplesmente, ele veste a sua roupa, coloca a sua melhor roupa e vai ali no banco e saca aquele valor. É isso mesmo. Ele saca todos os 500 reais, todos os 600 reais que está ali no banco e a conta fica zerada novamente. E assim segue-se a vida. Entra meses e meses, anos e anos, e esse cliente, ele não consegue o seu alvo. Ele não consegue o seu objetivo. Ele não consegue passar daquilo. E muitas das vezes, por incrível que pareça, ele ainda acaba murmurando de muitas pessoas que conseguem. Como por exemplo, muitas vezes chega o final do ano e é aquela fila de carro, todo mundo com as suas malas, todo mundo com a sua família animada, indo em direção às praias, aos litorais, indo em direção às capitais, às cidades, para poder passar uma semana de férias, porque juntou o valor. E muitas vezes, este cliente que não guardou este valor, ele sai na janela e ele olha lá e vê aquelas pessoas viajando. E eles começam a dizer: eu nasci para sofrer. Fulano nasceu bem-aventurado. Olha lá, o doutor fulano é rico, a doutora Maria é rica, o doutor Beltrano é rico. Por que só eles conseguem? Olha lá o carrão que eles comprou. Olha lá para você ver como é que ele está arrumado. Olha lá. Por que eu nasci assim? Mas se eles buscar na mente, ele vai ver que a única pessoa culpada disso tudo é você mesma. Sou eu mesmo. Nós que somos culpados, porque nós não guardamos. Tudo que nós pegamos, nós gastamos. Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras.
Aqui quem está falando é o seu amigo Rocha. Estamos aqui, no mesmo local, para contar para você mais uma história baseado em fatos reais. Mas hoje, essa história é mais uma conversa que eu já passei, eu já sofri com isso e estou passando para você, para que você não possa fazer a mesma coisa ou cometer o mesmo erro que eu pratiquei. Hoje, nós iremos falar sobre 4 clientes. Exatamente isso que você ouviu. 4 clientes. Para não demorar e ir direto ao alvo, 4 clientes. 2 clientes espirituais e 2 clientes material. Foca nisso, que é a chave da nossa história hoje. 2 clientes espiritual e 2 clientes material. Aqui da Terra, falando. Presta bastante atenção que você vai entender essa mensagem. Se você não sabe, toda vez que a gente entra num banco para poder conseguirmos uma linha de crédito, algo acontece. Exatamente isso. Algo acontece ali. Nós entramos no banco, passamos na porta giratória, pegamos a senha, aguardamos a nossa vez até chegar frente a frente com o gerente. É isso mesmo. Nós aguardamos a nossa vez até chegar frente a frente com o gerente daquele banco. E quando chega a nossa vez, é chamada a nossa senha, um mistério acontece ali. Exatamente isso. Um mistério acontece ali. Qual é o mistério, Rocha? Calma, eu vou te falar. O primeiro mistério é: o gerente do banco, ele pede os seus documentos. Eles pedem os meus documentos. E ali, aqueles documentos se tornam-se uma chave. Ele se torna, sim, uma chave para abrir ou não a porta. No momento que ele pega aquele documento, o gerente do banco, automaticamente, ele começa a descobrir quem é você e quem sou eu. Abre-se na sua tela um mundo relacionado à minha e à tua vida financeiramente falando. Ali tem tudo registrado de crédito que você fez na Terra. Exatamente. Seja em qualquer instituição financeira, lá está escrito. Se você já pegou algum empréstimo e pagou esse empréstimo em dia, lá vai estar escrito na tela do computador dele. Se você fez uma conta em uma loja, comprou alguma roupa e pagou, vai estar escrito no computador dele. Se você foi numa loja de móveis e comprou-se ali um móveis e pagou, vai estar escrito na tela dele. Se você tem um saldo no banco e não está querendo gastar aquele valor que você tem ali, simplesmente você quer investir, pegar um empréstimo no banco para poder fazer uma aplicação, vai estar também ali no computador daquele gerente. E quando o gerente consegue visualizar tudo aquilo que eu acabei de te falar, automaticamente a mágica acontece. Qual é a mágica, Rocha? Já reparou? O gerente, ele solta o seu primeiro sorriso. Como é que é o nome do senhor mesmo? João. Eu posso chamar o senhor de Jó? O gerente, eu posso chamar o senhor de Jó? E ele chama uma daquelas moças atendentes ali do caixa e ele diz: ei, pega um cafezinho lá para nós, o senhor aceita, Jó? O senhor aceita um cafezinho? E o Jó, sim, eu aceito. E ele começa a tomar o café juntamente com o gerente daquele banco, como se fossem amigos de velhos e velhos tempos. Ele se fica à vontade, ele roda para lá na cadeira, o gerente também roda para cá na cadeira, outras pessoas vêm conversar com o gerente diz: eu não posso atender, eu estou atendendo o Jó agora, eu estou atendendo o Jó, depois eu converso com você, né, Jó? E ele diz: Jó, o que trouxe você aqui em nosso banco? E o Jó diz: olha, o que me trouxe aqui é porque eu estou querendo comprar uma casa de praia e também um automóvel. Sim. E aí o gerente diz: sim, Jó, sim, inclusive eu
Conheço uma pessoa que vende uma casa de praia lá em Vitória. Lá na Praia da Costa. Um apartamento chique, rapaz. Dá pra você comprar. Na concessionária que abriu ali em São Mateus, você viu? Menino, chegou, cabe um carro lindo. Deixa eu te mostrar a foto. Vira até o computador e mostra a foto pro Jó. Por quê? Porque o Jó tem credibilidade. Você tá entendendo a mágica, não? Você tá entendendo o que eu tô falando? O Jó tem credibilidade. Automaticamente as pessoas que estão sentadas aguardando a sua vez começam a observar aquilo e dizer assim: rapaz, que amizade que fulano tem com o gerente. Nossa, eu queria ter essa amizade também. E aí o gerente pergunta pro Jó: Jó, você tá querendo pegar quanto do banco? Fala pra mim quanto você tá precisando. E o Jó abre a boca e diz: eu tô querendo pegar 3 milhões de reais. O gerente dá uma tossidinha e fala assim: 3 milhões? Ô Jó, por que você não pega logo 5? Nós temos uma linha de crédito boa, com juros baixos. Você pode pegar 5, 6, 7, 8. Por que você não pega? E o Jó diz assim: não, eu estou precisando apenas de 3 milhões de reais. Isso aí, 3 milhões de reais. E aí o gerente computa e diz: sim, Jó, você quer esse dinheiro agora, nesse exato momento? E ele: sim, se possível for. O gerente, com um clique, bate no botão e diz: o dinheiro já está na sua conta. Assine esses documentos aqui e, se precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. Estou à sua disposição. Mas aí, passando-se um tempo, ele saiu, foi atendido e aí entrou o próximo cliente. Exatamente, o segundo cliente agora. Falamos do primeiro cliente e agora vamos falar do segundo. E ele senta frente a frente com o gerente do banco. O gerente do banco faz e repete a mesma cena. Qual é a cena, Rocha? Ele repete: me dê seu documento. E ali inicia-se a chamada mágica. E quando você passa o documento para ele, ele passa a ter acesso na sua vida e na minha vida. E quando ele olha ali, em 1997, você pegou o empréstimo e você acabou atrasando. Você está com uma dívida lá no Banco do Brasil. Você está devendo a Zema. Você está devendo a loja Simonetti. Você está devendo a Ricardo Eletro. E você está devendo a Casas Bahia. E você começa a puxar papo com o gerente e sorrir com o gerente, exatamente como o outro cliente tinha sorrido. E aí o gerente, simplesmente, ele não abre o sorriso para você e muito menos ele te oferece um café. E muito menos ele vai rodar na cadeira. Ele olha para você sério e diz: o que traz você aqui? E você diz: eu estou precisando apenas de 3 mil reais. Apenas 3 mil reais para que eu possa comprar uma TV nova. E o gerente simplesmente ele dá umas 2 ou 3 tossidas e diz assim: olha, é o seguinte, está tendo uma variação aqui, eu não sei o que está acontecendo. A internet parece que está caindo. Toda vez que eu vou digitar aqui, a internet, ela parece que está caindo. Você pode voltar mais tarde? Dá um pulinho aqui mais tarde, eu vou atender o próximo cliente e depois eu vou atender você. E você simplesmente levanta da cadeira achando que isso aí é uma mera coincidência e você vai dar uma volta na rua, entre aspas, enquanto o sistema do banco volta. E você fica desinquieto, aguardando os minutos, aguardando os segundos, para que você possa voltar no banco para repetir novamente aquela transação. E depois de 2 horas, você inquietamente volta lá no banco para que o gerente possa fazer novamente aquela linha de crédito para você. Você chega lá e quando você entra na porta giratória, o gerente já dá uma olhadinha para você. Em outras palavras, lá dentro ele diz: novamente aquele cara, novamente aquele cliente. Meu Deus, o que eu vou falar agora? E aí você, do outro lado, todo saliente, vira e faz assim, ó. O gerente: oh meu Deus, oh meu Deus. E ali naquela hora, você pega a senha e mais uma vez, chega a tua vez de ser atendido. E quando você senta lá na mesa com o gerente começa a mexer novamente ali, ó. Ele começa a mexer novamente no computador e olhar para você. E mexe no computador e dá uma olhadinha para você. Mexe de novo no computador e dá mais uma olhadinha para você. E você fica desinquieto. Será que o dinheiro vai sair? Será que o dinheiro vai sair? E por coincidência, o gerente vira para você de novo e diz assim: parece que você não está tendo sorte, não. Eu acho melhor você voltar amanhã. Você acredita que o computador ainda não entrou? Tá dando variação no sistema. Meu Deus, isso é difícil acontecer. Amanhã você volta e a gente conversa, tá bom? E você: então tá bom, doutor.
depois eu volto para a gente poder conversar. Praticamente a gente nem dorme de noite, esperando o outro dia para a gente podermos chegar frente a frente com o gerente. Tem hora que é preciso tomar até calmante para poder esperar e aguentar chegar o outro dia de estar frente a frente com o gerente mais uma vez. E assim amanhece o dia. Você praticamente não dormiu de noite, ansioso, e você vai em direção ao banco. Você vai em direção ao banco, coloca a sua melhor roupa, o seu melhor sapato e vai em direção ao banco. Espera o banco abrir e entra pelas portas daquele banco e você fica aguardando a sua vez novamente. E quando o gerente bate o olho em você, quando o gerente bate o olho em mim, automaticamente o gerente diz: meu Deus, ele não desistiu, então eu vou ter que pagar real para ele. Eu vou ter que falar a verdade para ele agora. Não tem jeito, porque senão ele vai continuar vindo aqui, ele vai continuar voltando aqui. Então dessa vez eu vou precisar abrir o jogo para ele e abrir o jogo para ela. E o gerente chama você, olha dentro dos seus olhos e diz: infelizmente você não vai poder pegar o seu crédito. A gente queria até te ajudar, mas infelizmente não vamos poder ajudar o senhor, porque simplesmente o seu nome está sujo. Você não tem crédito. Não temos aqui R$1 para poder te emprestar. Exatamente. Não temos R$1 para poder emprestar você dessa vez. O banco, entre aspas, vai ficar te devendo. Volta na próxima vez. E você sai dali, infelizmente, triste, cabisbaixo, automaticamente derrotado. Você se encontra simplesmente deprimido e você está ali, com certeza, não vê a hora de sair de frente daquele gerente, de tanta vergonha que eu e você passou. Saímos dali, não queremos conversar com ninguém, como se fosse uma folha seca, caída no chão. Chega em casa, cabisbaixo, entra dentro do quarto, não quer ver ninguém. Desliga o celular e muitas das vezes a lágrima, ela brota no meu e no seu rosto. Por quê? Por quê, Rocha? Porque infelizmente você se sente fracassado ou fracassado. É verdade, a palavra é dura, mas é esta a realidade. É isso que está acontecendo. E você percebe-se os dois tipos aqui de cliente. O cliente que tinha credibilidade, o cliente que chegou ali no banco, que pediu R$3 milhões emprestado, e o gerente ofereceu 6 milhões e falou que ele poderia voltar a hora que ele bem quisesse. E você viu aqui o outro cliente que não teve credibilidade de pegar nem R$1 ali no banco e simplesmente saiu dali envergonhado. Mas se você parar para poder analisar, no começo dessa história, teve a chave dessa história. Ou seja, o cliente que guardava, o cliente que depositava, o cliente que simplesmente todo o seu salário, ele pegava e guardava pelo menos 20 a 30%. O cliente que usou a cabeça, mas o cliente que simplesmente tudo que via na conta, ele catava. Essa é a diferença dos dois clientes. A realidade é doída, a realidade é cruel. A gente se sente como se fosse essas duas árvores que eu vou mostrar para vocês agora. O que não conseguiu o empréstimo, se sente essa árvore aqui, ó, sem nenhuma folha, que não pode dar sombra, que não pode dar conforto, que não pode ter ninguém próximo a ele. Se sente assim. E o outro cliente que tem credibilidade, ele se sente como se fosse aquela árvore de fundo ali, ó. Exatamente, cheia de folha, que produz sombra e todos querem estar perto. Exatamente isso. E tem hora que, infelizmente, a gente ainda tenta arrumar um culpado para nossa situação financeira estar do jeito que está. Nós queremos culpar a mãe, queremos culpar o pai, queremos culpar o irmão, queremos culpar a irmã, queremos culpar o parente, queremos culpar o amigo, queremos culpar o professor e queremos culpar o gerente do banco. Ninguém presta, todos estão errados. Ninguém teve dó de você, ninguém teve dó de mim. Só que nós, a única pessoa que a gente não culpa, somos nós mesmos. Esse aí não é o culpado. Mas no fundo, você sabe que eu e você é o culpado de estar vivendo esta situação difícil. Nós aprendemos sobre dois clientes materialmente falando. Foi por isso que você viu no começo deste vídeo eu filmar o banco e filmar a igreja. Filmar o banco e filmar a igreja. Nós falamos sobre o banco. Agora você vai saber sobre a igreja. Exatamente, o investimento
na obra. Vamos lá. Havia-se, pois, 2 homens. Vamos contar para você o primeiro irmão, o primeiro homem. Este homem, ele tinha um desejo imenso de comprar a sua casa. E este homem, ele orava a Deus, pedindo a Deus para que desse para ele uma casa. Exatamente isso. E uma determinada feita, o anjo veio, desceu, para poder conversar com esse homem. Exatamente. Você não ouviu errado, não. Ele desceu para ele e falou com ele, assim como o anjo desceu para Daniel. Desceu para ele. Só que com Daniel foi um pouco diferente. Que quando Daniel orava, antes dele terminar de abrir a boca, você sabe que Deus respondia a Daniel. Daniel tinha credibilidade com Deus. É tanto que o próprio Deus justificou para Daniel no dia que o anjo atrasou. Exatamente. Você não ouviu errado, não. O próprio Deus, ele chegou, precisou dar uma justificativa para Daniel, que Daniel orava a Deus 3 vezes durante o dia. E uma das vezes Daniel orou e estava pedindo a Deus para que viesse falar com ele. E quando o anjo descia, que passou na região chamada Pérsia, na região celestial, que você sabe que tem 3 céus, E aí, quando o anjo desceu, ele foi aprisionado ali. E Daniel orou e a bênção não chegava. E Daniel começou a dizer, será que eu estou com falha com Deus? Será que eu estou com falha com Deus? Porque toda vez que eu peço, Ele me abençoa. Toda vez que eu peço, Ele me abençoa. E agora já tem muitos dias que eu estou orando e aí o anjo não desceu, não veio aqui para poder me abençoar. E aí, as orações de Daniel continuavam chegando até o céu, mas Deus já sabia que tinha enviado o anjo para poder abençoar a vida de Daniel. E Deus resolveu dar uma olhadinha no chamado cosmo. Deus olhou do céu e quando percebeu, viu-se que o anjo que ele havia enviado para abençoar a vida de Daniel estava preso. E aí naquela hora, o Senhor enviou um outro anjo, um anjo de guerra, e pegou, cortou-se ali, porque tinha um anjo Gabriel, que era o mensageiro, o anjo de guerra, que era o Miguel. E ele enviou, cortou, libertou o anjo desceu, entregou na mão de Daniel a vitória, e aí veio a justificativa. Daniel, você não está em pecado, não. Desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração, desde o primeiro dia eu te abençoei. Mas simplesmente quando o anjo passou ali naquelas regiões ali, automaticamente ele foi preso. Por isso que não havia chegado a sua resposta aqui ainda. Aí Daniel entendeu e viu que a credibilidade dele com Deus mantinha-se em dias. Mas vamos lá. E esse homem pediu-se a Deus para que Deus abençoasse ele. E o anjo desceu e perguntou para ele assim, tá bom, pode pedir o que você quer. E ele disse, eu estou querendo uma casa. Eu estou querendo comprar uma casa. E o anjo falou, tá bom, eu vou dar uma avaliação, eu vou olhar a sua credibilidade e daqui a pouco eu volto aqui para poder falar com você. E o anjo naquela hora pegou-se e foi até o céu. Presta atenção na história, por favor. Presta atenção na história. E o anjo chegou até o céu. Chegou-se ali no depósito. Chegou-se ali no banco de Deus. Exatamente, Rocha. No banco de Deus. E o anjo foi olhar. E chegou-se ali na prateleira de oração na madrugada. Tinha uma prateleira de oração na madrugada. E tinha lá naquela prateleira apenas 3 orações durante um ano. Isso mesmo, tinha 3 orações só nas madrugadas durante um ano na prateleira. O anjo anotou e passou para outra prateleira. Chegando ali, era a prateleira do glória a Deus e do aleluia. E o anjo olhou ali, olhou-se naquela prateleira e lá tinha aproximadamente cerca de 80 glória a Deus e 80 aleluia durante 4 anos na igreja. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Durante todos esses anos, só tinha ali 160 ao todo, entre aleluias e glória a Deus. Então o anjo partiu para a próxima prateleira, a prateleira do evangelismo. E o anjo chegou ali e buscou, e olhou, 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 e nada. Não tinha um evangelismo feito. O anjo também anotou. O anjo partiu para a prateleira de almas. O que é isso? De almas. Almas que aquele homem havia ganhado para Jesus. E quando o anjo olhou ali, buscou, tentou buscar, olhou em cima, olhou embaixo, olhou na seção de baixo
e não havia uma alma que ele havia ganhado para Jesus. O anjo foi então em mais uma prateleira. Qual era? Prateleira de frequência de culto. Frequência de culto. E quando o anjo olhou ali naquela prateleira, olhou, e durante 5 anos ele tinha apenas 45 vezes que ele foi na igreja. É isso mesmo, apenas 45 vezes que ele foi na igreja. E o anjo também anotou, e o anjo falou: tá ficando difícil. E o anjo partiu-se para mais uma prateleira, a prateleira do dízimos e das ofertas e dos votos. E quando o anjo chegou, era uma prateleira até grande, e ele olhou lá, olhou-se, pois, ali, e viu que não tinha um dízimo. Não tinha um dízimo na prateleira. Olhou-se, pois, para a prateleira de ofertas, e tinha, sim, apenas R$ 23 de oferta durante 5 anos. R$ 23 de oferta durante 5 anos. Olhou para a prateleira de voto, e quando olhou lá, tinha-se 3 envelopes. 3 envelopes? Sim, 3 envelopes. Mas 3 envelopes vazio. É isso mesmo. Ele foi lá na igreja, pegou o envelope lá do voto e botou-se o envelope na salva da igreja, e o pastor foi olhar, não tinha nada lá dentro. E os envelopes foi para a prateleira de Deus, mas porém vazio. E aí o anjo falou: tá começando a complicar, tá começando a ficar um pouco difícil. E o anjo foi para mais uma prateleira. Prateleira de quê? A prateleira de comunhão com os irmãos. Exatamente isso. E o anjo olhou naquela prateleira, e quando o anjo olhou naquela prateleira de comunhão, ele, no meio de mais de 4.000 membros na igreja, ele tinha comunhão com apenas 3. Exatamente. Ele falava mal dos outros tudo. Ninguém prestava para ele. Ou seja, e ali ele estava lá embaixo, orando e esperando o anjo voltar para trazer a resposta. E aí naquela hora o anjo pegou e falou: bom, chegou a hora de descer para poder passar o resultado aqui do relatório para o irmão que está querendo aquela casa. E o anjo desceu, lá estava ele, lá dentro do quarto orando. E quando ele viu aquela claridade no quarto, ele pegou simplesmente e falou: opa, até que enfim o anjo chegou para poder me abençoar, até que enfim. E aí ele pegou e olhou para o anjo olhou para ele e falou assim: olha, eu vim aqui, eu voltei aqui, eu retornei aqui, eu queria até te abençoar sim, mas infelizmente você está em falha com Deus, você tem sido falho com Deus. A sua prateleira, o seu depósito lá no banco do céu está praticamente vazio. Credibilidade zero. Infelizmente, credibilidade zero. Você precisa orar mais. Você precisa evangelizar mais. Você precisa buscar mais o Senhor nas madrugadas. Você precisa ter mais comunhão com os irmãos. Você precisa dar mais glória a Deus e aleluia. Você precisa frequentar mais os cultos. Você precisa ser fiel nos seus dízimos, nas ofertas e nos seus votos, para que o Senhor possa te abençoar e te recompensar. Ele chorou bastante, chorou muito, amargamente, mas mesmo assim ele agradeceu o anjo e disse: da agora para frente eu vou mudar a minha vida, e na próxima vez que eu abrir a minha boca para pedir alguma coisa, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. 3 pessoas você já ouviu a história: a pessoa que tinha crédito no banco, a pessoa que não tinha crédito no banco e a pessoa que não tinha crédito no banco dos céus. Agora você vai ouvir a última história de hoje. Havia-se, pois, um homem, e este homem era um homem muito temente a Deus, assim como Jó. Era um homem muito temente, um homem muito obediente a Deus. E este homem queria-se algo mais de Deus. Ele queria que Deus salvasse a família dele, ele queria uma fazenda, ele queria uma casa de praia, ele queria um carro novo. Ele queria-se, pois, ser feliz, que Deus aumentasse os anos de vida dele na terra, juntamente com a sua família. Ele queria ser feliz. E aí, esse homem orou a Deus. Ele orou a Deus e ele orou a Deus. E quando ele estava orando a Deus, o anjo também desceu-se do céu e falou exatamente essa palavra: fala-se, pois, que o teu servo ouve.
Exatamente isso. Você sabia que os anjos foram criados para nos servir? Não? Não sabia? Então você está sabendo agora. Os anjos, ele não tem a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. O único que tem a imagem e semelhança de Deus sou eu e você. Exatamente. Os anjos foram criados para nos servir. Exatamente isso. E o anjo desceu e perguntou para ele: o que você quer, o que você está querendo? E ele falou que queria exatamente isso que eu acabei de falar para você. O anjo disse: espera um momentinho, que eu estou indo lá no céu. E o anjo chegou lá no banco de Deus. Lá no banco de Deus. Lá no banco de Deus. O anjo chegou lá. E quando o anjo chegou na prateleira de glória a Deus e aleluia, estava super, hiper, mega lotado. Quando o anjo chegou na prateleira de glória a Deus, estava hiper, mega lotado. Quando o anjo chegou na prateleira de evangelismo, estava lotado. Lotado de evangelismo. Quando o anjo chegou na oferta de almas que ele havia ganhado para Jesus, tinha mais de 2.600 almas ganhadas para Jesus durante 2 anos. Quando o anjo chegou na prateleira das ofertas, do dízimo e dos votos, estava super, hiper, mega lotado. E o anjo virou automaticamente e disse: epa, vou descer agora. O anjo pegou o envelope e desceu, cortou o primeiro, o segundo, o terceiro céu, cortou-se as nuvens, e o homem estava dentro do quarto de joelho dobrado, e ele disse: eis-me aqui, servo de Deus, pede o que você quer, que será concedido. Oh, maravilha! Pede o que você quer, que será concedido. Pede o que você quer, que será realizado. Pede o que você quer, que será concretizado. Você tem crédito com Deus. Você é vigilante. Você é obediente. Você é uma pessoa direita. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que não vacila. Você é uma pessoa que não fraqueja. Você é uma pessoa que não murmura. Você é uma pessoa que busca. Você é uma pessoa que busca. Você é uma pessoa que busca. E Deus mandou ainda te dizer: o que você quiser, é só abrir a boca, que os ouvidos de Deus estão atentos às suas orações para te abençoar, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, seja a qualquer momento. É por isso, igreja, que muitas pessoas oram pelo paralítico e o paralítico levanta. É por isso que muitas das vezes uma pessoa dessa coloca a mão sobre um cego e o cego vê. Coloca a mão sobre um canceroso e ele é curado. Coloca-se, pois, a sua mão sobre um aidético e ele é curado. É por isso que faz filas e filas e filas de pessoas, viaja não sei quantos quilômetros para ir até perto de um homem de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque existe poucos homens que têm credibilidade com Deus na terra nos dias atuais. Muitos vivem de fachadas. Cantores, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, auxiliares, missionários. Muitos vivem de fachada. É por isso que muitas igrejas estão lotadas da presença de Deus, da glória, do avivamento, do Espírito Santo, e outras estão vazias, não vai para frente, porque está com falha com Deus, está faltando credibilidade com Deus, está julgando todo mundo, está brigando com todo mundo, está amaldiçoando todo mundo, não sabe tratar o seu semelhante, e as portas do céu vai continuar fechadas para você. Você aprendeu, eu aprendi. Credibilidade. Aí está a entrada do vídeo. Banco, igreja. Bancos, igrejas. Bancos, igreja. Você aprendeu.
Uma pessoa que tinha crédito aqui na terra, que poderia pegar tudo o que queria, e outra pessoa que foi envergonhada no banco. Você aprendeu. Um crente que estava na igreja há mais de 5 anos, mas não era fiel, por isso que ele não recebia nada, só andava doente, só andava amaldiçoado, pois está com falha com Deus. E você aprendeu o último, o homem que tinha confiança, um amigo de Deus como se fosse Enoque, um amigo de Deus como se fosse Elias. Enoque andou com Deus, Enoque andava com Deus, Elias subiu na carruagem de fogo, Moisés era amigo de Deus, é tanto que a terra não comeu o corpo de Moisés, ninguém achou até hoje. Enoque, Elias e Moisés, homens tementes a Deus. Você aprendeu. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, você que foi até o último estágio desse vídeo, que possa servir de exemplo para mim, que eu também estou precisando. Eu também sou falho, eu também sou falho. Quem sabe eu sou muito falho, mais ainda do que você. Estou precisando muito mais ainda de Deus do que você. Eu sou falho, mas nós aprendemos aqui. Não olha para quem falou, apenas olha como se eu sim fosse um canal de bênção, uma chave para abrir os corações. E muito obrigado. Agora você pode soltar-se o cinto, você pode levantar-se da poltrona. Traga mais um para essa corrente. Isso mesmo, assine o nosso canal, assine o sininho das notificações, deixa o seu like. Nós temos ali um canal no Kawaii também com o mesmo nome, Vamos que Vamos Rocha. No TikTok, Vamos que Vamos Rocha. E no YouTube, Vamos que Vamos Rocha. É o mesmo nome. Segue a gente lá, porque só tem praticamente mensagens e aconselhamentos que servem para mim e para você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.